Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Boa noite, queridos irmãos. Vamos começar o nosso tempo de louvor e de estudo da Palavra de Deus nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia para o Salmo de número 139. Salmo de número 139, um salmo bem conhecido. Vamos ler alguns versos, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e depois os versículos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 139. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Verso 23 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, sabemos que o Senhor nos conhece de modo especial, de modo específico, pessoal, íntimo. Obrigado pela Tua palavra, que nos revela que o Senhor conhece os nossos pensamentos. A palavra que nem sequer chegou à nossa língua, o Senhor já a conhece toda. O Senhor nos cerca por todos os lados. O Senhor está sempre conosco, a Tua mão nos conduz. Que conhecimento maravilhoso é para nós, Pai. O Senhor sonda o nosso coração e conhece nosso coração e os nossos pensamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais parecidos com Cristo. Guia-nos pelo caminho eterno que a Tua palavra nos ensina. Que nessa noite possamos ser desafiados pela Tua palavra e que possamos viver uma vida mais agradável a Ti. Cada dia é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.
das palavras, além das canções, mandou o seu filho, seu único filho, morrer numa cruz para a vida me dar. Como posso provar que eu também quero dar minha vida a ti? O que posso fazer? Constrangido eu estou, pois o teu amor me alcançou. Por ti eu quero viver e também te adorar. Mas uma coisa melhor que eu posso fazer é te obedecer. É te obedecer. É te obedecer. Deus amou o mundo de tal maneira, além das palavras, além das canções, mandou o seu filho, seu único filho, morrer numa cruz para a vida me dar. Como posso provar que eu também quero dar minha vida a ti? O que posso fazer? Constrangido eu estou, pois o teu amor me alcançou. Por ti eu quero viver e também te adorar. Mas uma coisa melhor que eu posso fazer é te obedecer. É melhor que sacrifício, é melhor que 1000 palavras. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti.
antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Estarei com mãos levantadas para ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Muito bem, feliz Dia dos Pais. Nós estamos aí num dia todo especial, comemorando o Dia dos Pais, e até eu estava esquecendo de preparar uma mensagem exclusiva sobre os pais, e dessa vez acabei adaptando. Em vez de conselhos finais,
eu vou falar sobre conselhos paternais, e tratando então exatamente dos pais. Mas a todos os pais, a palavra de felicitação, que Deus os abençoe, que realmente o Senhor possa ser Senhor em suas vidas, né? Lembrando que nós temos um Pai Celeste para nós imitarmos, né? Imitarmos a Deus, o nosso Pai. Que privilégio ser filho de Deus, não é? Nós podemos chamar Deus de Pai, Pai nosso que está nos céus. Mas hoje nós também tivemos o nosso tempo especial ali no Harmonia, e queremos lembrar que domingo que vem é o aniversário da igreja. E era para estar conosco o pastor Cacuto. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ter o nosso culto ali no Harmonia, um pouco mais tarde, como foi hoje, 5h30. Mas aí às 7 horas teremos um culto todo especial online, onde o pastor Cacuto vai estar trazendo a mensagem, referente também ao aniversário da igreja. E depois teremos testemunhos do pastor Amaro, pastor Valmir, pastor Elias, pastor Sebastião, alguns que passaram por nós aqui, foram pastores por algum tempo, algum período. Não temos o pastor João para poder falar, mas temos aí todos esses que vão poder participar. Espero que pelo menos uns 3, 4 minutos deles nós vamos poder ouvir. Então nós vamos ter rodada dupla. Vamos assistir lá o culto na Harmonia, e lá nós vamos ter uma festa, viu? Vai ter até bolo de aniversário lá, afinal não pode passar em branco. E daí nós vamos ter o nosso tempo especial também, assistindo juntos a comemoração do aniversário de nossa igreja. Mas hoje nós falamos sobre os pais. É interessante, né? Dia das Mães é tão grande, Dia dos Pais já não é tanto assim, mas realmente nós sabemos que nós estamos numa sociedade matriarcal, onde a mãe ganha um destaque muitas vezes maior do que o pai, mas é importante também lembrarmos do papel do pai no lar. Então, hoje nós vamos terminar 1 Pedro, e vamos estar estudando o último trecho, e eu chamei aqui conselhos paternais. E o que eu achei interessante no estudo nessa semana, eu nunca tinha pensado dessa forma, é que Pedro, ele era pai. Marcos aqui, possivelmente é o próprio filho dele que ele menciona no final. Pode ser, e muitos também aplicam o filho espiritual Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas podemos aplicar também ao filho físico dele. E nós estivemos assistindo aquela série sobre o escolhido, e há um destaque muito grande para Pedro naquela série, muito interessante. Vocês gostam de assistir séries? Aí é uma série boa, limpa, para toda a família poder assistir, e mostrando aspectos da vida de Jesus. E eu acho que naquele filme lá, naquela apresentação, uma das coisas mais interessantes é quando eles pegaram aquela quantidade enorme de peixes, e Pedro teve que chamar os outros discípulos para ir lá ajudar pegando aqueles peixes. Mas realmente Pedro é um dos personagens que eu mais gosto da palavra de Deus. E vemos como que nesse filme, O Escolhido, fala muito sobre Pedro, e sempre nós sabemos que ele era casado, que ele tinha sogra, a sogra adoeceu, e como Jesus foi lá e curou. Também mostra filho, e de fato ele deve ter tido filhos também, né? E possivelmente Marcos aqui é o filho físico dele. A senhora eleita pode ser aplicado também à própria esposa, apesar que muitas interpretações são em relação à igreja. Mas nós vamos chegar lá, que é o finalzinho do nosso estudo, e vamos então à leitura da palavra de Deus. Hoje, a última parte, 1 Pedro 5, de 8 a 14. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo todo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos.
Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, dirige agora essa meditação na Tua Palavra, que realmente estejamos atentos à Tua voz, que o Espírito Santo possa usar esse texto e aplicar em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Conselhos paternais. Escolhemos esse título justamente por causa do Dia dos Pais. O desejo de Deus é que nós cresçamos cada dia. Ele deseja que nós cresçamos até chegarmos à medida da estatura da fé. E Efésios 4,13, quando fala sobre esse crescimento, ele diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então nós observamos que é o desejo de Deus que as pessoas sejam salvas e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que amadureçam. Nós não queremos que nossos filhos fiquem sempre no berçário. Nós queremos vê-lo crescendo e aí seguimos quando começam a gatinhar, depois começam a dar os seus primeiros passos. Então é sempre gostoso ver isso e ver um crescimento físico, ver um crescimento emocional, um crescimento, e mais importante, espiritual. Mas nós queremos que nossos filhos amadureçam, que cresçam. E estamos aqui pensando também um pouco sobre o Dia dos Pais. O Dia dos Pais originou também nos Estados Unidos. E lá é comemorado no 3º domingo de junho. É exatamente o mesmo domingo que nós comemoramos o Dia do Pastor aqui. Eu nunca aconteceu de fazer isso. Dia dos Namorados acontece muitas vezes que eu passo lá em fevereiro, que é o Dia dos Namorados lá, e daí passo aqui em junho, o Dia dos Namorados aqui. Então eu tenho a dupla dose, né, do Dia dos Namorados. Mas Dia dos Pais é o 3º domingo de junho. Eu lembro quando americanos vieram aqui e nós estávamos trabalhando no acampamento, eles estavam todos celebrando o Dia dos Pais, eu não entendia, não é em agosto? Diferente, lá celebra em junho. E nós celebramos no 2º domingo de agosto. É um dia importante também. Já tenho pregado muito sobre o papel dos pais. É interessante que, na maioria das vezes, nós não ficamos aí elogiando tanto os pais como fazemos com as mães, né? Pegamos lá Provérbios 31 e damos todas aquelas passagens importantes de elogio às mães. Mas quando chega no lado dos pais, pais, criai os filhos, na disciplina, a demonstração, pais, inculquem seus filhos com a palavra de Deus. E sempre nós estamos falando sobre as responsabilidades dos pais. Eu lembro pregando sobre 4 P's. Pai como pastor. Eu sou pastor, mas também eu tenho que ser pastor dos meus filhos. Pai como professor. O professor é aquele que está ensinando e o professor principal deve ser o pai. Pai também como provedor, e o principal provedor do lar deve ser sempre o pai. E o pai como protetor. E vemos aí a importância dos pais para protegerem as suas famílias. Mas nós observamos que o mais importante de tudo é que o pai seja um pai presente. Eu lembro uma vez um outro pastor tratando desse assunto de pais, ele também falou sobre P's, né, diversos P's, daí falou pai palhaço. Tem alguns que são isso, né? Palhaço leva tudo na brincadeira, nunca está levando as coisas a sério. Mas o fato é que nós pais temos que saber que é importante vermos os nossos filhos andando na verdade. Em 3 João 4 diz, não tenho maior alegria do que essa, do que ver meus filhos andando na verdade. Aplicamos a filhos espirituais também, nossa maior alegria é ver nossos filhos espirituais andando na verdade. Mas também, como é importante nós vemos os nossos filhos andando na verdade. E observamos também que a verdade também é o contrário, né? Não tenho maior tristeza do que essa, do que ver meus filhos não andando na verdade. Mas a maturidade espiritual é um processo que termina na volta de Cristo. Nós não podemos querer fazer o amadurecimento ser muito rápido. Eu lembro plantando algumas plantinhas lá em casa quando eu era menino, e nós estávamos fazendo uma experiência em ciência, observando as plantas nascerem, e eu fui lá e comecei a puxar para ver que a minha começasse a crescer mais que a da Joia, minha irmã. Sabe o que aconteceu? Acho que você já sabe, morreu.
Não adianta, nós não podemos forçar crescimento. Crescimento tem que vir naturalmente. E eu gosto muito daquele verso em Filipenses 1,6, era o verso da minha irmã, estou lembrando bastante dela nesse dia também. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos certeza que aquele que começou, e quando que ele começou? Começou no dia que eu aceitei a Cristo, no dia que você aceitou a Cristo. Quando que ele vai completar? Não é agora, não. É quando nós encontrarmos com Jesus. Então a maturidade espiritual é um processo que vai terminar no dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia do arrebatamento, quando nós encontrarmos com Jesus. Pedro aqui finaliza sua carta, dando alguns conselhos, e chamei esses conselhos de conselhos paternais. Vamos então ao seu primeiro conselho. Versículo 8 é muito conhecido. Diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem devorar. Eu gosto da versão corrigida, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, devorar. Ser sóbrio. O que quer dizer ser sóbrio? Então, primeiro conselho aqui, sejam sóbrios e vigilantes. É um conselho duplo. Sejam sóbrios, filhos, e vigilantes. Nós temos que ser sóbrios no sentido de controlar a mente, sermos disciplinados. Nós não podemos estar sob o efeito de um estimulante. Nós temos que cuidar da nossa mente. Sabemos que tudo é aqui, né? Nós temos que proteger essa mente. Nós temos que levar nossos pensamentos cativos ao Senhor. 2 Coríntios 10, 5 diz, levando todo o vosso pensamento cativo em obediência a Cristo. Existem 4 tipos de mentes que geralmente eu gosto de explicar quando dou aula de angelologia. Essas 4 mentes são, primeiro, uma mente imprópria. Mente imprópria é aquela que é impura, que fica com pensamentos maus. E hoje nós vemos que somos bombardeados para termos pensamentos ruins, sujos. E a mente imprópria. Outro tipo de mente é a mente não renovada. A pessoa aceita Cristo, mas não renova a sua mente. Não estuda a palavra de Deus, não ora, não cresce, não amadurece, a mente não é renovada. Continua sempre a mesma coisa. Depois temos a mente vazia. Acho que a maioria conhece a frase, né? Mente vazia é a oficina do diabo. E como nós temos que cuidar para a nossa mente estar cheia da palavra de Deus, para que nós não deixemos ela vazia. No momento que ela fica vazia, ela começa a entrar, então o inimigo começa a lançar aqueles pensamentos maus. Então nós temos aí a mente que é imprópria, a mente que não é renovada, a mente que é vazia, mas a pior é a mente que é passiva. E aí nós pensamos naqueles pensamentos transcendentais, meditações, onde pessoas ficam ali meditando, né, cruzam as pernas e ficam lá praticam yoga, né, fazer pensamento dessa forma. E sabe, quando a pessoa fica passiva, ela está ali pronta para receber pensamento que vem de fora. E é justamente nessa hora que Satanás, ele atinge a mente das pessoas. Então nós temos que ser sóbrios, atentos. Mas veja que o texto ainda diz, sede sóbrios e vigilantes. Vigilante tome cuidado, fica atento, vigilante. E Mateus 26, 41, também falando sobre a carne, diz, vigiai e orai para que não caiais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós observamos que em relação à carne nós temos que vigiar, mas também em relação a Satanás nós temos que vigiar. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós observamos que é necessário ser sóbrios e vigilantes, mas o verso traz mais algumas verdades importantes. O diabo é chamado aqui o vosso adversário. Ele é o nosso adversário, ele é o acusador dos crentes. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é quem comanda os demônios. Nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando eu dou angelologia, eu gosto de dar para os alunos lerem o livro de Bubeck, que é O Adversário. Nesse livro ele trata muito sobre a importância de nós orarmos de maneira ofensivamente, quer dizer, orações de ataque,
Nós sabemos que nós temos que estar orando em defesa, sim, mas muitas vezes nós temos que orar no sentido de atacar o inimigo, para que o inimigo não possa nos atacar. Nós temos que atacar primeiro para que ele não possa nos atacar de volta. E nesse livro Adversário, Buber trata muito a importância da oração, onde nós na oração temos que estar lá batalhando contra o inimigo, contra todas as forças espirituais do mal. Então, o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. A coisa que Satanás quer fazer é nos devorar. Na versão corrigida diz, buscando a quem possa tragar. Ele quer devorar cada um de nós. Salmo 22, 13 diz, como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Satanás quis devorar a Cristo lá na cruz. Isso que está falando no Salmo 22. Abrindo a boca como leão. Em Ezequiel 22, 25 diz, há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Realmente eu nunca assisti essa cena, né, do leão rugindo diante da presa, no momento de despedaçar. E nós temos que estar atentos, cuidando, para que não sejamos levados e devorados por esse inimigo. Nós estamos numa guerra espiritual. Há pouco eu expliquei em Apocalipse, o capítulo 12, um dos capítulos mais importantes sobre a guerra espiritual. Vou só mencionar rapidamente, mas deixa eu abrir lá, porque é mais fácil a gente mencionar citando os versículos. No capítulo 12, fala sobre a guerra no céu. Mas antes disso, introduz para nós uma luta, um dos personagens, que é o dragão. E diz assim, vi um grande sinal no céu, a saber, a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então temos uma mulher, que é Israel, e esse grande dragão. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. E agora vem a parte que eu quero que vocês prestem atenção. Viu-se também outro sinal no céu, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Sabe quem é esse filho? Jesus. E o dragão tem feito isto desde o começo, desde Gênesis 3,15, quando começa ali falando sobre, porém, inimizade entre ti e entre a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós observamos que o Satanás está sempre querendo devorar. No momento que Jesus nasceu, é isso que ele quis fazer, devorar. Então nós observamos aí que a estratégia dele, primeiro, é devorar Jesus, mas ele não conseguiu. Na cruz ele foi derrotado. E nós observamos que ele também tem a estratégia de devorar a nação de Israel. Toda a estratégia de Satanás é tentar destruir a menina dos olhos de Deus, a Israel. Também ele tenta destruir os anjos bons, por isso que tem essa batalha no céu que é descrito aqui nesse texto. Também ele tenta devorar, destruir nós cristãos. Por isso que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós temos que estar atentos. O diabo tem os seus emissários, que são os demônios. Tem 3 categorias de demônios. Tem aqueles que são presos eternamente, são tão ruins que são presos eternamente. Esses é o que Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisão, aqueles que estavam presos. Então tem aqueles que são soltos durante a tribulação. E esses serão soltos, no capítulo 9 descreve sobre isso. Se você ainda não assistiu nenhuma das aulas de Apocalipse, pega lá, entra no site da igreja. Está lá as 14 aulas, com as últimas 2 sendo de perguntas e respostas. E nós observamos que tem demônios, então, que são presos eternamente, tem aqueles que são presos temporariamente, mas tem aqueles que estão soltos. E vemos que não é uma quantidade tão grande em comparação com os anjos bons. Porque aqui diz que Satanás, ele arrastou uma terça parte das estrelas, uma terça parte são demônios, são anjos maus. Mas o que é interessante também aqui nesse texto é a guerra que vai ter nos céus. E houve peleja no céu, verso 7. Deixa eu ler esse trecho rapidinho para vocês e ver a vitória final. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão.
também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não se prevaleceu, nem mais se achou lugar no céu para eles, e foi expulso o dragão. E olha que legal, e foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso, quem? O dedo duro, o acusador dos irmãos. Ele será expulso no meio da tribulação. Hoje ele ainda está lá, acusando cada um de nós. E sabemos que esse é o trabalho principal, e Jesus tem que estar lá defendendo-nos. Ele é o nosso advogado, que nos defende das acusações do inimigo. Mas veja que eles o venceram, e aqui vem a parte da vitória. A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Eles o venceram, e diz, pelo sangue do Cordeiro, por causa da palavra de testemunho, e que deram, a palavra de testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a sua própria vida. Então nós observamos que nós estamos numa batalha. E nós temos que lembrar que nós somos mais que vencedores. Mas mesmo assim, sabendo já da vitória final, nós temos que lembrar que estamos numa luta constante. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Devemos talvez aqui só recordar rapidamente as peças da armadura do cristão. Essas peças são importantes. Primeiro temos o cinto, né? Aquele tipo de suspensório que segurava toda a roupa. É o cinto da verdade. Temos que encher a nossa mente com a verdade. Decorando versículos faz parte disso também. Nós temos a couraça aqui, que é a couraça da justiça, que protege os nossos órgãos vitais aqui, o pulmão, o coração. Obediência à palavra de Deus, fazer o que nós devemos fazer e saber que nós temos que ser obedientes, seguindo os passos de Jesus. Aí nós vamos estar praticando a justiça. Tem os pés, que são calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E sabemos que aí tem a parte do evangelismo, que conformosos são os pés, os que anunciam a palavra de Deus. Nós temos que saber que o negócio de Deus é nosso negócio, envolvermos na obra do Senhor. Daí temos o escudo da fé, a nossa confiança no Senhor. E sabemos que fé também tem que ser ligado com a obediência, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Então temos também a fé. E para a cabeça temos o capacete. Mais uma vez nós temos que estar cuidando aqui da nossa mente, memorizando textos da palavra de Deus. E aí temos uma única arma ofensiva, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E lembramos como Jesus enfrentou o diabo. Ele enfrentou a tentação justamente com a palavra de Deus, respondendo de acordo com a circunstância necessária. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Usou, não tentarás o Senhor teu Deus. Cada vez ele estava usando a palavra de Deus. E observamos a importância de usarmos a palavra de Deus na ocasião certa. Mas o que eu gosto bastante desse texto é que, sobretudo, está a oração. A oração é a nossa bomba atômica, podemos dizer. E nós sabemos que temos todas essas peças importantes que devemos usar, mas sobretudo tem que ter a oração, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bom, estou indo um pouquinho além do que esperava aqui em nosso texto, mas só recordando, oração é a nossa respiração. Ai, como é bom poder respirar, não é? Nós sabemos que nessa época da pandemia, a parte mais difícil, e a pessoa relata que quando chega ao ponto de não ter mais capacidade de respirar e tem que ir para o UTI, tem que usar aparelhos para ajudar na respiração. E vemos aí como que é importante a respiração. E a respiração é a nossa oração. A oração é a nossa respiração espiritual. Mas nós temos que ser, primeiramente, o primeiro conselho, lembra? Nós devemos ser sóbrios e vigilantes. O segundo conselho que ele vai dar aqui para os seus filhos espirituais, o seu filho também, sejam firmes e constantes. Versículo 9. Verso 9, agora deixa eu voltar lá para nosso texto de 1 Pedro. É um verso muito importante, porque diz assim:
Resistir-lhes firme na fé. A única maneira de realmente resistir ao diabo é pela fé. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir o diabo. E resistir-lhes firmes na fé. Mas daí diz, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Resistir firme na fé, mas nós temos que saber que, o pernilongo passando aqui, que nós temos que saber que temos pessoas pelo mundo inteiro passando por sofrimentos iguais aos nossos. E nós temos que estar resistindo sempre, firmes na fé. Por isso que Colossenses 2, 6 e 7 diz, ora como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e fundamentados na fé. Resistir ao diabo na fé. Sabendo que sofrimentos iguais aos vossos estão se passando na vossa irmandade, espalhada pelo mundo inteiro. Então nós temos que saber que isto é igual em todo mundo. Todo cristão em todo mundo. Tem lugar que está sofrendo muito mais perseguições por causa do nome. Hoje nós estamos vendo os noticiários falando bastante sobre as perseguições na China. E tantos crentes morrendo por causa da sua fé. Resistir-lhes firmes na fé. Certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se passando na vossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Mas tem uma recompensa muito grande quando nós passamos por isso. Porque o Deus de toda graça, verso 10, que em Cristo Jesus os chamou para a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Deus de toda graça. E aqui nós vemos o resultado de nós estarmos firmados na fé, resistindo Ele firmes na fé, sendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, resistindo o inimigo, firme na fé. Aí nós sabemos que Ele mesmo vos há de, e aí tem 4 coisas que Ele vai fazer, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós vamos ser aperfeiçoados, mas é necessário passar por sofrimento para sermos aperfeiçoados. O Deus de toda a graça é que vai nos aperfeiçoar. Daí nós vamos sair como ouro, que é aperfeiçoado através da aprovação. Diz que certa mãe que perdeu o filho num acidente automobilístico estava tendo bastante dificuldade, como qualquer um teria na situação dela. Mas passou algum tempo, pessoas começavam a vir para ela e buscar conselho. E esta mãe pôde se compadecer das pessoas, porque ela havia passado por uma situação tão triste. Ela tinha olhos compassivos, ela tinha um coração compassivo, ela entendia o que as pessoas estavam passando quando passavam coisas semelhantes a ela. E realmente nós sabemos que o Senhor permite muitas vezes o sofrimento para nós, para que nós possamos ajudar os outros. O Deus de toda consolação nos dá a consolação nessa hora para que nós possamos então consolar e ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Então nós vamos ser aperfeiçoados através dos sofrimentos. Nós vamos ser firmados. Lembra aquele hino que nós gostamos tanto? Firme nas promessas de Jesus. Nós vamos ser firmados nas promessas de Jesus. Nós vamos ser fortificados, significa ser sólido como granito. Quando enfrentamos na confiança de Cristo, Ele vai nos tornar firmes, Ele vai nos tornar sólidos como granito. E daí a próxima palavra é semelhante, ser fundamentado. Nós vamos ter uns alicerces profundos, é como aquela casa que é construída na rocha firme, o sábio construiu. A chuva caiu, a água subiu, a chuva caiu, a água subiu, mas a casa na rocha ficou. Ah, como eu gostava de cantar. Mas parece que quando menino eu gostava mais da parte na frouxa areia, né? O Nécio construiu, daí a casa tombou. Mas nós estamos firmes no Senhor. Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E aí ele termina com uma doxologia. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Parece que a carta já termina aqui, não é? A Ele seja dado louvor, a Ele seja dada a glória, a Ele seja dado o domínio. Parece Apocalipse também, dando todo louvor, honra, glória àquele que está sentado no trono. Realmente nós temos que dar toda a honra e glória ao Senhor em toda a situação. É Ele que faz com que fiquemos firmados, é Ele que nos segura pela mão e faz com que sejamos firmes.
Então nós temos que dar todo louvor e glória a Ele, como diz lá em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, glória eternamente. Amém. Mas ainda tem um terceiro conselho importante aqui. E o terceiro conselho está nos versículos 12 até 14 e fala sobre sejam fiéis e praticantes. Sejam fiéis e praticantes. O primeiro exemplo que ele dá é de Silvano, por meio de Silvano, que para vós outros é um fiel irmão. Você não gostaria de ser chamado assim? Meu irmão, você é fiel. Como é bom. Fiel no Senhor. E o Senhor é que faz nós capazes de sermos fiéis, não é por nós, não. Ele que é fiel primeiramente, e por isso nos capacita a sermos fiéis. E o Senhor está à procura de pessoas fiéis. E aqui Pedro está elogiando esse irmão Silvano, que é o Silas, né? Bastante conhecido, companheiro de Paulo também, que é para vós outros, para aqueles irmãos, um companheiro fiel. E como ele foi um companheiro fiel nas provações, na hora de Paulo lá em Filipos, sendo aprisionado, sendo açoitado, lembra? Era Paulo e Silas. E aqui o mesmo irmão é mencionado, por meio de Silvano, Silas, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, Pedro considerava da mesma maneira como Paulo, por certo, considerava. Diz que Silas era uma pessoa bem instruída, uma cultura muito grande. Provavelmente ele tenha ajudado bastante Pedro, porque Pedro era um homem iletrado e inculto. Lembramos disso lá em Atos 4,13, né? Que diz que como que esses homens iletrados e incultos puderam falar com tanta intrepidez a palavra de Deus? Daí eles ficaram assombrados e reconheceram que eles haviam passado tempo com Jesus. Então veja, Jesus transformou a vida de Pedro, mas provavelmente ele ainda tinha algumas coisas, talvez algumas correções na escrita dele, talvez, eu estou só subentendendo aqui, talvez Silas, que tinha uma capacidade muito grande, tinha uma cultura muito boa, tenha ajudado nesta parte. Mas vemos que era companheiro de Paulo também, e Paulo tinha bastante conhecimento, bastante cultura. Mas observamos também que Pedro está mencionando um companheiro aqui, um irmão fiel, Silvano, e ele está exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Agora ele está exortando para ser fiel e praticante. E aqui nós observamos um exemplo muito grande de afeição. E por isso que eu penso que podemos aplicar primeiramente a esposa de Pedro. E sabemos que Pedro era casado. Então a senhora eleita pode muito bem ter sido a esposa de Pedro. Marcos pode ter muito bem ter sido o filho natural de Pedro. Mas também há uma aplicação espiritual, onde aplica-se a igreja e também a Marcos sendo o filho espiritual. Daí, quando aplica a Marcos sendo o filho espiritual, é João Marcos. Marcos que ajudou a Paulo também. Teve uma época que deu aquele problema com Barnabé, que Marcos o abandonou e Paulo achou que ele não servia mais para o ministério. Mas mais tarde ele reconheceu que Marcos era-lhe útil no ministério. Quem é exatamente esse Marcos aqui nós não sabemos, mas notamos aí um aspecto muito pessoal no final dessa carta, muita afeição. Versículo 13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. Então, mandando a saudação daquela que se encontra, e Babilônia aqui provavelmente é Roma. Muitas vezes é usado o termo Babilônia, no livro de Apocalipse também, mencionado a Babilônia em relação a Roma. Então, é bem provável que ele está falando sobre Roma, e está falando possivelmente da igreja em Roma, mas também possivelmente a sua esposa que estava lá. Ela também vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Conselhos paternais. E nesses conselhos paternais nós vemos muita afeição. Meu filho, você poderia até sentir o amor e o carinho, sabe? Quando nós falamos, tem vezes que a gente fala, aquele é seu filho, aí já não é tão legal, né? Quando nós falamos para a esposa dessa forma. Mas quando você fala com carinho, meu filho, e veja que tem esse carinho aqui de Pedro, meu filho. Como é importante termos esse carinho pelos meus filhos, minha filha querida, ter afeição, e observamos essa afeição tão importante aqui, beijo, abraço, é mostrado aqui porque está tendo uma afeição muito grande, por isso termina a carta dizendo, saudai-vos uns aos outros com ósculo,
de amor. Talvez naquela época não tinha tanto problema esse ósculo. Muita gente gosta de aplicar que é só homem com homem, mulher com mulher. Pelo costume da época, o ósculo, o beijo, era algo que era praticado até mesmo na ceia do Senhor. Celebrava a ceia e esse ósculo era um beijo de amor, não tinha nada de malícia, era um beijo que mostrava perdão. Ah, nós não podemos lembrar do beijo também de Judas, né? Judas foi lá e beijou Jesus, traiu Jesus. Mas por aí você vê que o beijo era um costume daquela época. E muitas das cartas é mencionado o ósculo santo. E aqui também, mas aqui não fala o ósculo santo, fala o ósculo de amor, porque ele está dando ênfase no carinho. No carinho tão grande, importante, que ele está demonstrando para o seu filho, para as pessoas também, com quem ele está escrevendo essa carta. Saudai-vos uns aos outros com esse beijo de amor. E daí termina também com a mesma maneira como ele começa. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Assim Pedro termina querendo que eles sejam fiéis, que sejam praticantes, que sejam amorosos uns com os outros. Eu sei que hoje nós não podemos aplicar dessa forma, hoje não podemos nem abraçar, né? Acho que para a cultura americana até que esse negócio de só dar um soquinho, um cotovelo, né, que nós estamos fazendo na pandemia, mas o fato é que, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem o costume do abraço. Eu estou com saudade daquele abraço nas pessoas, né, dos irmãos em Cristo. Nós temos visto de longe, às vezes dando esse soquinho, mas realmente não poder demonstrar o amor que temos um para com os outros. Mas assim finalizamos essa carta, uma carta que termina falando sobre maturidade espiritual. E nós temos que lembrar que maturidade espiritual é um processo que só termina na volta de Cristo. Assim como a água não sobe além do seu nível, assim nós não podemos conduzir as pessoas acima do nível que nós já atingimos. Nós podemos apontar para um nível mais alto, mas não podemos levar a pessoa até aquele nível enquanto nós não chegamos lá. Por isso que nós temos que crescer, amadurecer, para então ajudar os outros a crescerem e a amadurecerem. Mas deixa eu dar uma palavra final com vocês que estão assistindo aqui. Sabe, nem todos são filhos de Deus. Eu usei o termo nós aqui, mas eu me incluo como filho. Mas nem todos são filhos de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus. Eu sempre gosto de exemplificar com os meus filhos. Eu tenho 4 filhos, que são filhos adotivos. Eles não escolheram ser meus filhos. E eu escolhi adotá-los. Foi exatamente isso que Deus fez conosco também. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. E nós somos escolhidos para sermos filhos de Deus, filhos adotados por Deus. Mas tem uma parte que é responsabilidade nossa. Nós temos que receber. Por isso que João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu gosto sempre de usar o exemplo da caneta. Você acredita que isso é uma caneta? Aqui é uma caneta preta e branca, vermelha, não tem o branco não, vermelha, preta, escreve em azul. Só acreditar que é uma caneta, a caneta é sua? Não, você tem que fazer algo. O que você precisa fazer? Você precisa pegar, receber. Por isso que João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Se você ainda não recebeu a Jesus, você ainda não é filho de Deus. Você ainda é só criatura de Deus. Você precisa recebê-lo como seu Salvador pessoal. E você pode fazer isso agora mesmo. Você pode fazer uma oração junto comigo, dizendo assim: Senhor Deus, eu sei que eu sou pecador. Sou apenas uma criatura sua, mas obrigado que o Senhor me amou, mandou o seu Filho para morrer na cruz para me salvar. Nesse momento eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Se por acaso você tomou essa decisão, entre em contato conosco. Nós gostaríamos de ajudá-los, nós podemos mandar estudos para ajudar você a amadurecer. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que você seja salvo, sim, mas que você possa crescer, amadurecer. E que Deus te abençoe. E que Cristo seja o teu Salvador pessoal. Amém.
A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia."